Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É melhor você agradecer a Deus por estar aqui essa noite, porque algumas coisas estão a ponto de acontecer no corpo de Cristo, ao redor do mundo todo. Essa noite, bem aqui, saindo de Daryl. Sim, amém. Amém, então prepare-se, porque eu vim aqui pronto essa noite. Eu preciso primeiro perguntar a você ou agradecer a você, vocês que estão comigo há muito tempo no ministério, alguns há 10, 20, 30, 40 anos. Eu estou no ministério há 52 anos. O assunto dessa noite é um assunto que o Senhor me deu para o corpo de Cristo. Eu li milhares de livros e eu nunca vi esse assunto. E eu preciso explicá-lo a você essa noite, que estarei ministrando a vocês, mas vocês estão aqui numa noite especial. Eu vou rever algumas coisas no meu ministério que fizeram com que eu chegasse até aqui. Você pode se sentar, Pai, nós abençoamos esse culto em nome de Jesus. O termo que eu vou usar essa noite é algo que Deus me chamou para fazer há 52 anos atrás e tem me treinado até chegar a esse ponto agora. E você é parte disso. Agora, as denominações batista, católico, metodista, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Palavra da Fé, o que quer que você queira chamar, isso não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não importa de onde você seja, quem você seja, se você acredita em Jesus Cristo, você é parte da igreja. Então, com todas essas organizações de denominações, nós nos afastamos da estrutura real. No livro de Atos, como que deve ser governado. Nós abriremos em duas aberturas bíblicas. Abra em Efésios, capítulo 2, 19 e Efésios 4, 11. Nós vamos ver esses versículos daqui a pouco. Agora, para chegar aqui nesse ponto, ouça com bastante atenção, antes de eu te falar o assunto. Eu precisei ir embora de Madison Square Garden, de pregar lá. Eu poderia ainda estar pregando lá. O Senhor falou para mim, não, é hora de ir embora. Você sabe sobre Madison Square Garden, é uma arena grande em Nova York, uma arena coberta. O Senhor me tirou daquelas conferências lá e eu falei para os meus 2 filhos, eles estão aqui, eu falei, essa é a minha última semana. Eu estava fazendo aquilo há muitos anos, então eu precisei deixar Madison Square Garden, trocar por essa noite aqui. Você está me ouvindo? Eu precisei me demitir de um dos conselhos, de um dos maiores ministérios do mundo. Eu era membro do conselho, eles pediram para eu ser um membro do conselho, eu frequentava as conferências, os camp meetings, e o Senhor um dia falou para mim, eu quero que você se demita com uma frase. Muito obrigada por deixar te servir, eu preciso ir embora. Esses são lugares de onde você não vai embora. Você não deixa, ok? Num grande ministério eu precisei me levantar e falar. Uma senhora havia pedido a todas as pessoas brancas para imporem as mãos sobre as pessoas negras para tirar a maldição deles. Eu tinha acabado de pregar. E eu, num dos maiores ministérios do mundo, eu me levantei, tirei o microfone da mão dela e eu disse, é melhor ninguém tocar em ninguém aqui, porque não existe algo do tipo pessoas negras amaldiçoadas. Todo mundo que não tem Jesus Cristo é amaldiçoado. Eu disse, é melhor ninguém pôr as mãos sobre ninguém aqui. Eu tô falando, é um ministério grande. Sabe o que os negros e os brancos começaram a correr com alegria naquela conferência. Mas eu precisei fazer aquilo não para demonstrar nenhum favoritismo, mas se Deus me manda eu fazer alguma coisa, eu vou fazer o que Deus manda, ok? Então eu fiz aquilo. Ministérios tentando me condenar com dinheiro, quando eu obtive a revelação de dinheiro vem, porque falaram que todo o dinheiro ia vir para mim. Como que isso pode ser? Mas eles não entenderam porque Deus havia me chamado para tirá-los das estruturas organizacionais, para serem colocados numa posição onde eles pudessem confiar em Deus para seus ministérios. Então eu não fui na conferência, porque a razão pela qual eu não fui, eu havia obtido uma palavra do Senhor naquela manhã, antes do chamado, vi como que aconteceria e o que fazer.
O Senhor me encerrou de viajar ao redor do mundo inteiro. Nós estamos no nosso 4º avião. Eu lembro que teve um ano que nós viajamos quantas horas? 500 horas num ano. Igrejas de todos os tamanhos e tipos. Eu falei para os meus filhos, eles eram mais jovens, eu falava, é só um prédio que estamos entrando. Às vezes uma igreja enorme, toda chique, com grandes lustres. Eu falava, é só apenas um prédio que estamos chegando para pregar o evangelho. Mas o Senhor me encerrou de viajar ao redor do mundo inteiro. E me fez ficar mais devagar para chegar nesse momento agora aqui. Eu ainda estou apaixonada, eu amo todas as igrejas. Uma igreja grande me pediu para pregar no campus de Universidade do Sul. O amigo do pastor, ele já está com o Senhor hoje, ele estava empolgado, tinha me convidado. Algumas pessoas estavam empolgadas e o Senhor chegou para mim no office em Dero, lá do outro lado da estrada, e falou para mim que ia fazer acontecer aqui em Dero. Eu falei, Senhor, eu realmente pensei que o Senhor fosse me usar. E ele fez acontecer. Agora nós temos pessoas online ao redor do mundo inteiro. Nós temos a Associação Ministerial Herói Thompson, nós temos a Escola de Ministério, etc, etc, etc. Então, eu falei para vocês sobre as diferentes denominações por um motivo, porque o assunto que eu vou ensinar essa noite começa a expor, trazer o corpo de Cristo vai nos trazer de volta para estar no controle de tudo. Estarmos no controle de tudo. Em primeiro lugar, no controle da sua vida pessoal. Você vai saber como lidar com as coisas e como fazer com que as coisas aconteçam. E depois sabe como beber do poço e nadar no rio. Eu não sabia que eu ia fazer isso essa noite, mas às vezes o Senhor simplesmente fica calado e fica de lado e fala, ok, vai lá e faz o que você quer fazer. Nós vamos começar a treinar o corpo de Cristo numa grande extensão, especialmente nessa igreja. A autoridade do crente apostólico. Eu vou escrever um livro sobre isso. A autoridade do crente apostólico. Agora, se você ver comigo na Bíblia, você vai ver toda a imagem, à medida que nós lemos esses poucos versículos, e eu vou começar a compartilhar algumas coisas com vocês. Você não tem andado na sua autoridade total. Eu estou falando do corpo de Cristo todo. E essa noite você começará a andar em mais autoridade, porque você estará numa posição melhor. Você está comigo? Agora, em Efésios, eu quero ler. Esses versículos têm sido pulados, ignorados, porque eles não falam o que as pessoas querem que eles falem. Mas nós precisaremos vermos esses versículos agora. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros nem desconhecidos. Glória a Deus. Eu quero que você sublinhe estrangeiros e desconhecidos. E eu quero que você veja a palavra concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, tem muitas áreas na esfera do Espírito que nós somos estrangeiros e desconhecidos, porque nós não temos andado no nosso lugar de unção total. Mesmo que a unção vai vir muito forte aqui daqui a 20, 25 minutos, vai sentar aí onde você está sentado, porque o Senhor quer que essa transição aconteça, e você precisa ir contra bastante corrente para poder pregar esse tipo de mensagem. Mas eu quero que você veja as palavras estrangeiros, desconhecidos e concidadãos, e depois da família de Deus. Deixa isso entrar no seu sistema digestivo. E no versículo 20 fala, edificados sobre o fundamento, aqui é onde vamos. Se você não entender isso, se você tem um apóstolo pregando para você e você não entende isso, você vai pensar que ele está tentando empurrar o apostolado. Mas isso é uma revelação que tem sido perdida, que foi perdida, que você precisa ter habilidades apostólicas dentro de você, se você for treinado da forma correta.
Você realmente, a não ser que seja uma conferência especial, como tivemos a reforma da prosperidade, onde impusemos as mãos para ter os demonstradores de dinheiro, eu impus as mãos em todos que estavam aqui, porque eu estava transmitindo a unção. Mas, na verdade, você não precisa de mãos impostas sobre você. A única razão que você precisa de mãos impostas sobre você agora, você está na igreja há 30 anos e tem mãos impostas sobre você agora, o único motivo disso acontecer agora é porque você nunca foi um crente apostólico. Você não sabe que você pode fazer isso. Ou você pode fazer isso bem no espelho. Agora, 3/4 da igreja, mais de 3/4 da igreja é contra esse tipo de pregação, porque eles sempre querem que alguém esteja impondo a mão sobre eles. Quando eles foram chamados para imporem as mãos sobre os outros. Cada crente, você é chamado para impor as mãos sobre outras pessoas. Ok? Agora, esse versículo vai trazer argumento entre as denominações, estruturas de denominações, porque isso tira o poder das pessoas que pensam que são tão poderosas. E no versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento, olha o que ele fala. Ele não falou Jesus Cristo. Por quê? Dos apóstolos e dos profetas. Ele disse que Jesus é a pedra principal. Você vê nesse versículo? O que ele quer dizer com construído sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas? O governo espiritual e a revelação do futuro. O apóstolo e o profeta são... Por que vocês acreditam? Alguns de vocês estiveram no exército, mas tem o general. Depois, quem mais que vem? Vocês nunca foram para o exército? Todos esses homens aqui, nenhum foi para o exército? Meu Deus. Mas tem o general, certo? Ele é o homem lá no topo, certo? Depois quem vem depois? O coronel. Depois quem vem depois? Quem? O quê? O que ele disse? Tenente coronel. Depois que mais? Que? Major. Por que não temos problemas com isso? Então, nós vamos ler em Efésios 4 daqui a pouco. Você vai receber coisas essa noite, porque você vai se tornar mais poderoso, você vai se tornar mais forte. Você vai conseguir operar numa unção mais forte, numa unção melhor e uma autoridade mais forte. Então ele diz, construído sobre a fundação dos apóstolos e profetas, Jesus Cristo sendo a pedra principal. Significando que o apóstolo e o profeta, eles não estão lá sozinhos. Eles têm alguém que eles precisam prestar contas, que é mais alto do que eles. O general, Jesus Cristo. Você me acompanha? Mas o general, ele não vai ignorar quem é o próximo que vem depois dele. O coronel. O general não vai ignorar o coronel e ir lá para baixo para a pessoa e vai dar instruções para a pessoa lá embaixo. Ele vai dar instruções através do ranking, da organização. Eu quero que você anote e circule ordem divina. Ordem divina. Uma vez que você aprende como andar em ordem divina, todas as estruturas que foram construídas através de organizações não te influenciarão nunca mais. Não importa que tipo de veste eles estejam usando, que tipo de colar eles estejam ao redor do pescoço. Você precisa saber que você consegue contactar Deus por você mesmo, no seu quarto, com a porta aberta. Agora, a impartição e a unção precisarão acontecer nesse culto aqui. Eu não consigo fazer acontecer. Eu posso te dar informações, mas o Espírito Santo precisa me ajudar, porque isso é uma nova esfera completamente nova, uma dimensão completamente nova para a igreja estar pronta para se preparar para ir contra essas estruturas de culturas que Satanás preparou. Satanás preparou estruturas de culturas que vêm contra a igreja e tem infiltrado na igreja. Eu vou mostrar coisas que vão fazer você explodir aí do seu lugar. Note no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para quê? Morada de Deus em quem? Deus através do Espírito. Em outras palavras, porque nós não temos... Vá para Efésios 4:11. Não temos sido treinados corretamente como crentes apostólicos.
Deus não tem como habitar em nós completamente. Ele não consegue nos usar da forma que Ele quer nos usar. As pessoas querem ser pregadores, querem ser pastores que não são pastores. De onde que isso veio? A pessoa quer ser apóstolo, não é apóstolo. Quer ser profeta, não é profeta. De onde que tudo isso veio? Isso não tem como ter vindo do Espírito. Isso veio de influência secular. E faz você pensar que isso é espiritual. Agora, note aqui, tudo isso é Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Eu vou pegar esse segmento. Isso fala sobre o crente apostólico. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, fala sobre o crente apostólico e fala sobre como que eles são edificados, construídos. O apóstolo, o profeta, o pastor, mestre, evangelista, todos precisam ser apostólicos. Agora, preste atenção no que ele fala aqui. Por que não estamos aqui? Porque não estamos fazendo isso como deveríamos. Aqui em Efésios capítulo 4, 11 diz: e ele deu a alguns apóstolos, a alguns profetas, e a alguns evangelistas, e a alguns pastores e mestres. Por que ele continua usando a palavra alguns? Qual é a pessoa topo lá no exército? É o general. Ok. Ele não fez de todos um general, de cada um, de todos os generais. Chega lá o coronel e fala: eu sou o general está lá dentro. O general diz: o que você falou? 5 anos sem comida. Não, tô brincando. Agora, Efésios 4:11. Agora, se Efésios 4:11 não estiver operando corretamente, o versículo 12 morre. Me ajuda, Espírito Santo. Se eles não estiverem organizados corretamente, o Espírito Santo não consegue usá-los corretamente. E mesmo que você possa ter bastante emoções, reuniões de cultos de emoções e muito correr para lá e para cá, muitas pessoas caindo, mas as vidas das pessoas não estão alinhadas à habilidade que Deus quer que elas tenham. Para o aperfeiçoamento dos santos. Que a palavra aperfeiçoamento significa? Amadurecimento. Me dê uma outra palavra. Amadurecimento, crescer. Que mais? Desenvolvimento. Que mais? Caminhar com suas duas próprias pernas. No espírito. Satanás reconhece quando você abre a sua boca. Eu disse, Satanás reconhece quando você abre a sua boca. Ela é uma deles. Não se meta com ela. Pega aquele mais fraco lá, porque ela sabe como usar a espada do Espírito. Ela sabe como puxar o escudo da fé para apagar todos os nossos dardos inflamados. Ela sabe que a arma da milícia dela não é carnal, mas poderosa em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo todas as imaginações e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra ela. Ela sabe disso. Ela foi treinada corretamente. Veja essas 3 coisas no versículo 12, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele fala, para que todos cheguemos à unidade da fé. Você vê, isso é apostólico. Versículo 12 ao 16 são apostólicos. Nisso, todo crente tem que estar fazendo isso agora. Mas não temos feito. Nós não temos feito. Agora, o Senhor me trouxe de volta para algumas anotações. No 9º mês, do 9º dia, em 1900 e alguma coisa. E uma das anotações foi um código de vestimenta correto. Meu filho e eu fomos visitar uma dos nossos membros, ela estava aqui na igreja, ela estava no hospital, ela havia sido atacada na saúde, e ele sabe, quando eu liguei para ele sabe, nós temos o código de vestimenta, você tem que se vestir bem. Entramos naquele hospital, cada pessoa naquele hospital, baixo, alto, rico, pobre. Como é que vocês estão indo? Boa noite, boa noite. Eu disse, se tivéssemos uma blusinha furreca, eles não falariam com a gente dessa forma. E eles transformaram a igreja
num salão de festas, numa discoteca, sem respeito, e o Senhor falou para eu trazer isso de volta para o corpo de Cristo. Deixa eu te dar essa profecia, você pega o que você conseguir pegar dessa profecia. E eu quero que você pegue pessoalmente. Filho, eu não estou parcialmente com você, eu estou contigo até o final. Filha, eu não estou parcialmente com você, eu estou com você até o final o tempo todo. Não importa como você esteja se sentindo, como as coisas estejam parecendo, o que as circunstâncias sejam. Filha, eu estou com você. Eu estou... Tudo que está comigo, tudo que é meu está com você. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso fazer estão sempre com você. Você me acompanha? Isso não é maravilhoso? Eu estou sempre com você, não importa o que você esteja sentindo, não importa o que a situação esteja aparecendo, não importa o que as outras pessoas estejam falando, eu estou sempre com você. Tudo que eu sou e tudo que eu posso fazer. Então, eu não estou parcialmente com você, estou com você até o final. Depois ele fala, eu estou pronto para colocar o seu ministério na vitrine. Essa é um novo dia completamente novo, de uma nova dimensão, um novo poder dimensional. Você não precisa rever porque você está a ponto de ver o novo. Você não precisa rever, olhar para trás porque você está a ponto de ver o novo. Você não precisa rever, não volte lá porque você está a ponto de ver o novo. Você não precisa rever, revisar porque você está a ponto de ver o novo. Flores se transformarão em fogo, e o fogo se transformará em flores. Sonhos revelarão todos os truques. Então nenhum truque será colocado na sua vida, porque você vai ver na noite anterior o que eles vão tentar amanhã fazer contra você. Você vai saber adiantadamente o que vai estar surgindo lá na frente. Eles virão de todas as partes, não desviadamente, mas propositalmente. Aqueles que têm vivido na cativeiro se tornarão capitães de suas vidas. O quê? Aqueles que têm vivido debaixo de cativeiro se tornarão capitães de suas próprias vidas. A unção fresca do poder apostólico. Ok, fique comigo aqui. Nós vamos ver mais versículos agora. Vamos anotar aqui nas nossas anotações e não vamos pensar que estamos falando sobre os 5 dons ministeriais, porque nós temos que ter o que eles têm. Então, o que eles têm é para nos trazer, para compartilhar conosco, não para guardar para eles mesmos, não para ser um grupo especial, mas para compartilhar Jesus Cristo nessa capacidade conosco, ok? Governando. A unção de governo apostólico vem sobre você essa noite. Isso significa que você vai saber o que fazer, você vai conhecer Jesus por você mesmo, você vai saber como operar por você mesmo, no Espírito. Sim, você tem pastor, sim, você tem alguém sobre você, mas o que eles têm que fazer é te alimentar e te guiar. Demonstrações do Espírito e de poder. Quando você lê 1 Coríntios 2, de 1 a 5... E ele te mostra como é que funciona. O apóstolo Paulo revela um ministério forte e fala sobre demonstrações do Espírito e de poder. Quando você lê ali, mas eu quero que você abra Isaías 9, 6 agora. Isaías 9, 6. Eu quero que você abra lá. Muito importante, Isaías 9, 6, porque ele fala sobre governo, poder de governo. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, Romanos 8:11, habita dentro de mim. Isso nem parece correto falar, certo? Minha vida está dizendo isso. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Esse Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele consegue te tirar de um resfriado. Ele consegue te tirar de uma dor de dente. O mesmo Espírito. Veja, nós lemos essas coisas, mas nós temos que conhecer a realidade dessas coisas. O mesmo Espírito. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos e todo o inferno estava contra ele, cada demônio tentando segurar ele no túmulo, e eles não puderam segurá-lo, o anjo veio e rolou a pedra para longe. Eu creio que os anjos estão aqui rolando as pedras para longe da sua vida, onde todas as coisas estavam te segurando para baixo, não são somente pedras. Oh, meu Deus!
não são nada, apenas pedras. E Deus tem anjos vigiando sobre você. Quando você entender isso e se render a isso e a sua fé operar, as coisas começarão a operar diferente na sua vida. Você não será um membro de igreja regular, mas você será um representante do reino de Deus. Meu Deus. Lá Isaías 9:6. Vamos ler, pode sentar. Porque a nós uma criança nasceu, a nós um filho é dado. Obrigado, Senhor. E ele será um covarde. Todas as vezes que você pensa que você está perdendo, você está sendo um covarde. Eu estou falando comigo também. Ouça, e o governo, que tipo de governo é esse? Um governo sobre todas as coisas. Governo sobre a internet, governo sobre o espaço, todas as coisas. Ele é o mundo todo dele. E você precisa andar por aí sabendo disso, que você está carregando ele. Eu estou carregando Jesus, eu estou carregando o Espírito Santo, eu estou carregando o céu, eu estou carregando o reino. Tudo isso está dentro de mim. Pare de fazer compras e comece a se submeter. Anote isso aí. Pare de usar Deus como um shopping mall e comece a se submeter a Ele. Ele já sabe o que você quer, Ele já sabe o que você precisa. Ele é capaz de fazer todas as coisas acima de tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Deixe o poder operar. E o nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vê para o versículo 7 agora. Príncipe da Paz. 9:7 agora. Do aumento do seu governo. Como é que o governo dele vai aumentar agora? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós, o governo dele está sendo aumentado através de nós agora. Como cristãos, como filhos de Deus, como os enviados por Deus. É por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quando você ora, não fica olhando para o céu quando você orar. Olhe para dentro de você. Que nos acheguemos com ousadia diante do trono da graça para encontrarmos misericórdia e ajuda em tempo de necessidade. O que significa? Esse trono está dentro de você. Deus construiu esse trono dentro de você. Não está lá no lugar longe, longe. Olha o que ele fala, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e sobre seu reino, você vê isso? Para ordená-lo e estabelecê-lo em julgamento e justiça. Ninguém pode parar isso. Não, Isaías 9, abra em 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Aleluia, isso mesmo. Mas pela graça de Deus, meu Deus Todo-Poderoso, eu sou o que eu sou. E sua graça, que foi colocada sobre mim, não foi em vão. Mas eu trabalhei mais abundantemente do que todos eles. Mas tendo dito isso, não eu, mas a graça de Deus que estava sobre mim, ou estava comigo. Você vê isso? Abra em Gálatas 2:20. Graça especial, saiba disso. Fé especial, saiba disso. Unção especial, meu Deus. Graça especial, fé especial, unção especial. Não tem sido utilizado como deveriam ser utilizadas, porque nós não temos andado debaixo da graça apostólica como deveríamos. Nós estamos tentando operar através da graça pastoral e o que o pastor tenta fazer é manter você feliz. Eu ouvi hoje um líder leva as pessoas onde elas querem ir. Um grande líder leva as pessoas onde elas precisam ir.
Você ouviu isso? Vocês estão ouvindo? Veja, onde você precisa ir vai estar dentro de onde você quer ir. Oh, meu Deus. Agora, aqui em Gálatas 2:20, você realmente tem vivido pela fé do Filho de Deus? Sabe, nos momentos, lembra dos momentos, você pensa que está usando a fé de Jesus? Nos momentos quando você pensa que você não vai conseguir vencer? Os momentos onde você fica debaixo de pressão? Você pensa que está vivendo pela fé do Filho de Deus? Não, não está. Jesus nunca estava debaixo de pressão. Então, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita dentro de mim. A mesma fé que estava em Jesus está dentro de mim. É por isso que ele falou em João 14:12, as obras que eu faço, vocês também farão, e maiores obras ainda vocês farão, porque eu estou indo para o meu Pai. Depois ele nos deixou a palavra, o nome dele e o Espírito Santo. A palavra dele, o nome dele e o Espírito Santo. Se você não conseguir obter vitória com esses três, a palavra dele, o nome dele e o Espírito Santo. Você vê isso? Então, nessa autoridade, vestindo esse tipo de unção apostólica, você vai conseguir ser mais vigoroso, porque ao fazer isso, assim como o apóstolo foi atarefado, designado, você abrirá os portais do céu para que o sobrenatural possa vir para você, através de você, e alcançar outras pessoas. Milagres serão ocasiões normais para você, regulares. Eu vi o que 2 ou 3 pessoas ressuscitarem dos mortos. Eu sei que não foi eu que fiz isso. Mas ele faz isso. Eu vi essa mulher, trouxe a menininha com deficiência, não conseguia andar. E ficou aqui um tempo, depois me mandou a foto, a criança andando a cavalo. Não uma vez, eu já vi de novo, repetidas vezes. O médico falou para a pessoa, você nunca vai conseguir andar novamente. O rapaz saiu correndo um dia na igreja, está correndo até então. E agora o trabalho dele é escalar prédios altos. Todos nós faremos isso. Não em arrogância, preste atenção no que eu falo agora, mas através da atribuição que Deus nos dá. Deus precisa de alguém descendo fortes aqui embaixo, se rendendo ao Espírito dele e deixando ele usá-lo como vaso. E não ficar esperando por alguém no púlpito para fazer acontecer. Não, você tem poder. Agora, naturalmente falando, me acompanhe agora. Porque você é um espírito, você tem uma alma e vive nesse corpo, você precisa estar constantemente sendo operado. Veja, vamos ver Hebreus 4:12. Vamos ver lá o versículo, Hebreus 4:12. Você precisa ser operado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, poderosa, mais afiada do que uma faca de 2 gumes, dividindo alma e espírito juntas e medulas, e é uma discernidora das intenções e pensamentos do coração. A palavra de Deus. Você vê isso? Você viu isso? Agora, eu quero que você conecte esse versículo com João 6,63. João 6,63. Eu quero que você conecte, porque você precisará ser constantemente operado. Nós temos muitas operações físicas acontecendo aqui no natural. Se você obter operações espirituais, você não vai precisar ter todas essas operações físicas. Você fica olhando para os homens mais do que tem olhado para Deus. É o Espírito que dá vida. A carne não traz nada de bom. As palavras que eu falo a vocês, elas são Espírito e vida. Agora, você tem deixado Deus falar a palavra a você, ou você está falando a palavra o tempo todo?
Então nós fomos treinados para fazer confissões, ter placas na parede, tudo isso, mas você ouviu alguma coisa de Deus? Você fez alguma meditação? Você teve alguma visitação recentemente? Deus colocou a mão dele sobre você, Deus sentou e conversou com você, você sabe que foi o Espírito de Deus? Às vezes nós ficamos ocupados demais citando versículos e não conseguimos ouvir o que Deus está falando, porque nós tentamos falar para Deus aquilo que nós sabemos. Eu sei disso, Deus. Você sabe que a igreja regular vai dizer, eu não quero ouvir isso, eu vou ficar citando meus versículos. Então fica citando seus versículos e veja o resultado que você está obtendo. Só uma palavra de Deus, você resolve tudo, eu já sinto ele agora. Oh, Jesus! Desculpa, com licença. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Um toque de Deus. Você leu 9 capítulos e nada aconteceu ainda. Fica mais devagar, saiba quem você é. Fica mais devagar e saiba que ele ama conversar com você. Você não entra na presença de Deus, você vive na presença de Deus. Quando eu disse presença, parecia prisão a palavra, parece o som igual. E o Senhor falou para mim, fala para todo mundo que vocês estão saindo da prisão essa noite. Qualquer transação espiritual, de alguma forma que você estava tentando te segurar lá embaixo, se você estiver ouvindo, a minha presença está com você o tempo todo. E nada pode me segurar lá embaixo. Você está ouvindo? Eu tenho 2... quero que Deus quer mexer forte em você aqui essa noite. Volta para Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não mais eu. Você vê, deixa isso se tornar uma realidade para você. Você não precisa de 19 versículos. Para onde Deus fala com você. Vocês continuam lendo. Porque eu li 3 capítulos. Pare. Quando o Senhor falar com você, pare de ler o resto. E comece a ouvir. Leia aquele mesmo versículo de novo. Oh meu Deus, leia aquele mesmo versículo. Aquele que mexeu em você, pare nele. O Senhor falou, quando aquele mexer falar com você, o Senhor fala, eu não quero que você saiba mais nada agora. Deixa eu trabalhar com você bem aqui. Quantos de vocês já continuaram lendo? Você teve a inspiração, mas você continuou lendo. Oh meu Deus. Não, pare quando a inspiração vier. Essa é uma dessas lições apostólicas bem aqui agora. Quando você estiver lendo e quando o Espírito Santo vir sobre você, não leia mais adiante. Simplesmente fique ali naquele versículo e dance com o Espírito. Porque ele está tentando te falar algo. Veja. Quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Qual a diferença que fez ler a Bíblia toda e nada aconteceu? Tentar ler a Bíblia todo ano, de Gênesis e Apocalipse, para quê? Se ele te parar num versículo, pare naquele versículo o ano inteiro ali. Fique naquele versículo que ele te mandou. Se alimente daquele versículo. Até que ele fale algo para você a partir daquele versículo. Oh, meu Deus. 1 João 2:27 e Lucas 4:18, ele fala sobre a unção especial. Deixa eu ouvir um aleluia. Glória a Deus. Agora, note com que estamos lidando. A autoridade do crente apostólico, isso não é uma outra denominação. Isso é uma revelação de como andar com Deus com intimidade o tempo todo. Quase que eu tinha dois títulos para falar, mas eu vou manter o título que eu dei, eu vou falar esse outro agora para você gravar essa frase. Construindo o seu acesso ilimitado a Deus. Agora você vai saber como fazer isso. Construindo o seu acesso ilimitado a Deus. Você tem um acesso ilimitado de Deus. Isso foi cortado de você vindo do púlpito. Porque o púlpito não está em ordem divina. Eles nem reconhecem um apóstolo quando ele chega no ambiente. Eles nem reconhecem um profeta quando ele chega no ambiente. Porque eles estão tão exaltados na mente por causa de números ou por causa de dinheiro. Deus me enviou para muitos homens
Eles queriam que eu recebesse a oferta. Eu não tenho tempo de receber a oferta. Eu vim aqui dentro do ofício. Eu estou tentando fazer um depósito na vida de vocês. Eu não sou recebedor de ofertas. Eu vim aqui dentro de ofício para abençoar você e as pessoas, o seu povo, para vocês irem para o próximo nível. Você está falando sobre uma porcaria de oferta? Deixa eu te dar alguns pontos aqui. Anote aí Judas 20, 1 Coríntios 14, 2 e João 7, 37 a 39, porque eu não vou conseguir ler tudo isso. Ouça com bastante atenção e deixe o Espírito Santo soprar sobre isso nesses poucos minutos. Deus te preparou para você ter acesso ilimitado a Ele o tempo todo. Eu tenho acesso ilimitado a Deus o tempo todo. Ouça, eu quero que você ouça isso agora. Efésios 4, 11 a 16. Nessa lição, nenhum substituto nunca mais conseguirá atrapalhar Deus. Você não se contentará com substituto nunca mais. Satanás ama substitutos. Satanás vai te mostrar algo quase que igual àquilo que você deveria ter. É isso que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Mas Jesus disse para ele, Mateus 4,4. Você já leu, sabe o que Mateus 4,4 fala? Sabe o que Mateus 4,4 fala? Quem não sabe o que Mateus 4,4 fala? Talvez eu vou chamar seu nome, levanta a mão. Não brinca comigo. Mateus 4,4, você sabe o que fala? Todo mundo veja agora lá. Mateus 4,4. Você tem que saber o que Mateus 4,4 fala. Você está ocupado demais lendo muitos versículos. Descubra. Você tem que saber esse versículo. Nem só de como viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Veja, dessa forma, nenhum substituto poderá ser dado a você mais. Porque se não estiver alinhado com a palavra de Deus, você não vai querer. Não pode parecer bonito, pode soar bem. Se 5 mil forem naquela direção e 12 forem naquela direção, eu vou ir com o que o Senhor está me direcionando. Veja, você não pode ser popular e poderoso ao mesmo tempo. Não na esfera do Espírito. Não tem como você ser popular, não tem como você ir onde todo mundo está indo, com o que todo mundo está falando, com o que todo mundo está fazendo. Você precisa ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo e ouvir o conhecimento revelado e ouvir a verdade e ouvir a graça de Deus. Você entende o que eu estou falando? Operando no tipo de fé que nenhum poder consegue impedir. Operando no tipo de fé que nenhum poder consegue impedir. Fluindo, você está ouvindo? Fluindo em esferas, no plural, do Espírito, que estão embrulhadas na presença de Deus o tempo todo. Fluindo em esferas do Espírito que estão embrulhadas com a presença de Deus o tempo todo. Ouça, e o Senhor quer que você saiba disso. Libertação total vive dentro de você agora. Diga isso, a libertação total vive dentro de mim agora. Diga novamente, a libertação total vive dentro de mim agora. Na pessoa do Espírito Santo. As minhas ordens. Ok. Nós precisaremos operar no incomum, não igreja comum. É hora de demonstração e manifestação. Agora eu penso que eu tenho 51 igrejas abaixo do meu ministério, eu tenho homens e mulheres dedicados e eles muitas vezes estão pregando as mesmas coisas que eu prego porque eles estão transformando as pessoas em crentes apostólicos.
Esses ministérios apostólicos e time apostólico se tornarão os homens mais fortes de suas cidades, governando sobre a atmosfera espiritual. Eles podem falar o que quiserem de Daryl, mas Daryl está coberto, bebê. Nenhum demônio vai se levantar aqui. Nós estamos cobertos pela unção, cobertos pelos anjos, cobertos pela presença de Deus. Veja em Atos 5:12, rapidamente. Atos 5:12. Aleluia! Você não falou nada? Aleluia! Eu falei para você. Pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas. Pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas foram feitos entre as pessoas. E todos estavam num acorde no pórtico de Salomão. As mãos do apóstolo se tornam suas mãos. Você tem o suficiente dentro de você, você tem revelação suficiente, você tem entendimento suficiente, você opera no poder. Oh, meu Deus. Veja em Atos 4:33. Aleluia. Atos, capítulo 4, versículo 33. E com grande poder deu os apóstolos testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça estava sobre todos eles. É isso que está acontecendo com você essa noite. Veja se você consegue concordar com isso. Veja se isso encaixa no seu coração de alguma forma, se você consegue vestir isso. Os crentes estão buscando vitória perpétua. Não altos e baixos. Vitória contínua. Você sabe como se faz isso? Vamos lá. Você precisa, e você pode olhar Romanos 8, 26 a 28. Você precisa reconhecer suas insuficiências e depender do Espírito Santo. É tudo que você precisa fazer. É tudo que você precisa fazer. Isso é uma frase apostólica. Reconhecer suas insuficiências e depender do Espírito Santo. O Espírito Santo eu não sei o que fazer agora. Mas eu estou me rendendo ao Senhor. Xadabababababá. Robecredebebê. Ore até você obter sua resposta. Não ore 45 minutos se ele te deu a resposta em 5 minutos. Ative a resposta que ele já te deu. Veja, veja. Às vezes você começa a orar e te dá a resposta logo. Ou te dá um versículo. Vá para o versículo. Alimente-se daquele versículo. Porque a palavra dele é espírito e vida, não é? No sobrenatural. A palavra dele é vida e vida. Vida e espírito no sobrenatural. Mesmo o espírito que levantou Jesus dos mortos. Agora, eu sei que alguns de vocês podem pensar que eu não estou ensinando. Mas eu te falo uma coisa. Você vai estar indo para outro nível se você estiver ouvindo. Você me acompanha? Eu sei que não tem arrepios aqui essa noite. Essas emoções não estão aqui. Mas Deus seja louvado. Quando, no próximo desafio que você tiver, algo que está dentro de você que vai se levantar e vai falar e te informar quem você é. E você vai dizer, eu não preciso aguentar isso. Talvez você me aprecie por isso daqui a 5 anos só, mas meu Deus, essa noite Deus está falando com você. Dependendo do Espírito Santo. Sempre lembre-se que o clima espiritual pode ser ajustado. Paulo e Silas estavam na prisão, o clima não estava bom, estavam trancados, eles mudaram o clima. Começaram a orar e a louvar. Quando eles fizeram isso, o terremoto veio, não veio? Ok? Eu vou ler isso. Mantendo o clima espiritual apropriado e correto para as vitórias contínuas de uma igreja que avança. Eu estou ensinando isso na escola do ministério. Eu ensino aulas sobre isso.
Agora, eu vou dizer isso e depois eu vou corrigir e direcionar, ok? Essas são as melhores palavras. Os ministros serão responsáveis por manter o céu aberto para o Senhor. Não, a igreja, não só os ministros. Você é responsável por manter o céu aberto para o Senhor, porque você é o vaso dele, você é o instrumento dele, você é a arma dele, você é o canal dele. Deus não foi criado para só resolver seus probleminhas Mickey Mouse. Deus quer usar você para você resolver problemas. Mas porque você tem se segurado lá embaixo em estruturas denominacionais, na forma de pensar, em rituais, em regras, em regulamentos, você não tem andado como deveria andar numa unção apostólica, de revelação apostólica e profética. Mas isso está sobre você agora essa noite. O mandato apostólico e a autoridade estão sendo colocados sobre as igrejas nesses dias maravilhosos das demonstrações do nova onda de poder de Deus. Você vai ver uma nova onda de poder. Você verá profecias cumpridas. Você profetizará para você mesmo. O Espírito de Deus vai te dar uma profecia. Você vai profetizar e ver a profecia manifesta. Eu faço isso repetidas vezes. Essa nova raça se tornará pilares para a nova estrutura de liderança de Deus ser estabelecida nesses últimos dias, na igreja dos últimos dias. Você vai saber como fluir no Espírito, preste atenção nisso, oh meu Deus. Você vai saber como fluir no Espírito e operar na palavra. O que eu disse? Fluir no Espírito, operar na palavra. O que ele falou? Minhas palavras não retornarão para mim vazia, mas elas farão acontecer aquilo pelo que eu enviei-las para fazer. Isaías 55:11, certo? Salmista falou, sua palavra é luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sabendo como fluir no Espírito e operar na palavra. Agora, voltando para Efésios 4:11, 16. É aí que o corpo de Cristo precisa saber como fluir no Espírito e operar na palavra. Não somente aos domingos ou no Natal. A plenitude do profético e apostólico, dimensões proféticas e apostólicas serão dadas à luz antes do irromper desse novo dia do Senhor. Isso criará o ritmo para para o surgir da unção apostólica e profética para impactar as cidades e influenciar as nações. As pessoas viajarão milhares de milhas para encontrar uma igreja em poder. As pessoas estão saindo das igrejas agora. Não, eu tenho buscado, eu quero saber mais, eu sei que Deus é maior do que isso. E o reverendo continua pregando a mesma coisa. Eu tenho um dos meus filhos tem um problema, mas meu filho não consegue resolver o problema. Esses sermões não estão resolvendo a vida dele. Você entende o que eu estou falando? Todo mundo fala, graças a Deus pelo Espírito Santo. Diga novamente, graças a Deus pelo Espírito Santo. Mais uma vez, graças a Deus pelo Espírito Santo. E o Senhor disse para eu te falar que você receberá demonstrações no Espírito, na sua própria vida pessoal. E eu vou te dar palavras muito simples, mas eu quero que você agarre elas. Você verá, fluirá e saberá mais. Você verá, fluirá e saberá. Você vai ver, fluirá e saberá mais. No Espírito, você vai ver, fluirá e saberá mais. Agora, para isso acontecer, a sua vida pessoal precisa estar correta, ajustada.
Deixa eu te dar mais algumas coisas. Meu Deus, o tempo passou rápido. Deixa eu te dar mais 3 versículos, aí você estuda depois sozinho. Você precisa entender esse posicionamento divino completamente. Gálatas 2:20 e Gálatas 3:13 e 14. Você foi redimido da maldição da lei. Todas as vezes que Satanás tentar te colocar na maldição, você chama ele de mentiroso. Sempre permitindo o Espírito Santo te ativar os dons que estão dentro de você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sempre permitindo o Espírito Santo ativar os dons que estão dentro de você. E eu talvez tenha que voltar para isso. Eu vou te dar alguns versículos. Eu tenho que voltar para isso. Eu oro para que eu volte nisso aqui. Desenvolvendo a sua vida para fluir nos rios de água, sabendo como nadar no Espírito. Desenvolvendo a sua vida para fluir nos rios de água, sabendo como nadar no Espírito. Lembra, em João 7:37 a 39, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E depois eu quero que você veja em Ezequiel 47, de 1 a 12, você vai ver um homem que o Espírito de Deus trouxe ele para as águas, e ele estava com a água na altura do tornozelo, depois foi na altura do joelho, depois foi na altura da cintura, depois chegou num ponto que ele não conseguiu mais andar, ele precisou nadar. Todas as coisas começaram a mudar para o bem, ele precisou nadar. As árvores, os peixes, tudo começou a ter vida, os peixes, tudo começou a ter vida, começou a transformar para o bem, porque ele estava nadando no rio. Você tem que aprender a nadar, bebê. Você tem que nadar através de situações impossíveis. Dando braçadas que o inimigo não consegue sufocar no espírito. Você entende o que eu estou falando? Simplesmente sendo alegre quando parece que você é um bastardo. Parece que você nem tem Deus, você fica alegre mesmo assim, porque você sabe que você tem que saber por você mesmo. Outra pessoa não pode te julgar, falar por que ela está se comportando assim, você diz aleluia. Cuida da sua vida. Eu estou andando com Deus. Eu sei que eu estou saindo dessa situação porque eu sei como nadar. Deixa eu concluir. Tendo frutos crescendo e dons fluindo. É isso que você é chamado para fazer. Gálatas 2, de 22 a 25. Tendo frutos crescendo e dons fluindo. Gálatas 5, de 22 a 25. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, deixa eles crescer. E depois os dons do Espírito fluindo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. Deixa eles fluir através de você. Lá em 1 Coríntios 12. Vivendo nos rios, nas esferas do Espírito. Uma vez que você bebe do poço. Quantos de vocês já beberam do poço? Os rios pertencem a você também. Ouçam, eu tenho que acabar aqui, concluir. Ouça. Eu quero que você diga isso comigo. Os rios da unção sobrenatural estão dentro de mim. Quais são eles? A chave para toda libertação e vitória contínua em mim. A chave para toda libertação e vitória mantida, contínua, estão dentro de mim. Volta para o rio. João 7, 37 a 39. Bebendo do rio e nadando, bebendo do poço e nadando no rio. E eu vou concluir com isso. Deus simplesmente quer nos ensinar como entrarmos naquilo que Ele já sabe. É aprender a como entrar no poço sobrenatural de poder no seu espírito. Ouça agora. Da próxima vez que você estiver lidando com algo, não olhe para o lado de fora, olhe para o lado de dentro. Onde a lâmpada que está queimando está.
que é o Espírito Santo dentro de você. Então, começamos a falar do que? A autoridade do crente apostólico. E começamos com 2 versículos, que é construído em cima de apóstolos e profetas, Jesus sendo a pedra principal. Depois ele nos deu a tarefa dos 5 dons ministeriais, em Efésios 4:11. E no versículo 12 ele nos mostra a tarefa, que são três dimensões. Depois, essa tarefa produz crentes cheios do Espírito que sabem seus direitos em Cristo, andando na unção apostólica. Por que tem tanto pecado na igreja? Por que a igreja não está santa? Eles falam, é radical. Não. Por que tem prostitutos e santo misturado? Eles nem... Por que está assim a igreja? Se alguém te incomodar nessa igreja, fale para alguns dos meus homens aqui, eles cuidam de você. Eu te coloco essas pessoas para fora. Ninguém tem que ficar sussurrando no seu ouvido nessa igreja aqui, não. A não ser que vocês dois estejam solteiros e vocês queiram ouvir um que o outro esteja falando. Eu não tenho nada a ver com isso. Tudo que eu posso falar sobre isso, aleluia. Mas, se você for incomodado por um homem casado ou algo assim, ou uma mulher casada, as mulheres geralmente não incomodam os homens, mas os homens casados, se tiverem, fale para alguns dos nossos diáconos, a gente cuida deles. Porque eu não quero isso aqui. Eu tento ajudar eles, você entende o que eu estou falando? Mas eu vou chamar a atenção deles. O Ronald sabe disso. O Ronald está comigo há muitos anos. Veja, eu preciso de homens, pessoas como o Ronald, que são pessoas fiéis, estão há muito tempo comigo. Até mesmo nesse momento agora, Larry, estão comigo há muitos anos. E eles sabem quais são os meus valores. E eles sabem que não é pela força nem pelo poder, mas é pelo Espírito dele. Eu oro por você essa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos fez entrar nessa nova... Eu quero chamar esse novo episódio do Espírito. Homens e mulheres ao redor do mundo, online, me ouvindo. Eles estão aqui apoiando o meu ministério, eles estão comigo, eles estão orando. Isso é poderoso. Pessoas, eu penso que tem 6 membros agora novos online. Eles estão constantemente vindo de todas as partes do mundo, diferentes países. Eu sei que o Senhor está trazendo, ajuntando os remanescentes para andarmos, fazermos isso acontecer. Eu não consigo fazer isso acontecer sozinho. Eu preciso ter um time apostólico. E eu te agradeço pelo time que o Senhor está construindo. Eu te agradeço por essas mulheres que têm orado, segurando isso aqui na fundação. Eu te agradeço por cada um, Senhor. Que essas mensagens nós deem glória para o Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. O sofrimento está indo embora. Oh, os substitutos estão indo embora. A igreja real está a ponto de se levantar. Não somente no púlpito, mas nos bancos. Muito obrigado. Unção fresca sobre cada pessoa, dentro, aqui e fora. Nessa noite, unção fresca em suas casas, unção fresca em seus carros que estão dirigindo. Obrigado, Senhor. Coloque sua mão. Fale com eles, Senhor. Deixa eles saberem que você nos colocou numa tarefa. E o Senhor está treinando crentes apostólicos. Não denominação, mas é o que o Senhor quer fazer acontecer em Efésios 4, de 11 a 16. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos que isso está sendo feito. Continue nos ajudando, Senhor. Nós louvamos o seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Leroy, você pode vir. Louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia, eu quero ler uma bênção vinda da Bíblia. E eu quero que você medite no versículo, porque isso vai nos ajudar a executar aquilo que o Senhor nos deu como tarefa para fazer. É em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Tem 3 coisas específicas ali que eu quero falar sobre a sua vida essa noite. E com as coisas que eu ministrei essa noite, para nós executarmos, é a graça, o amor e o poder. Você está lá no último versículo de 2 Coríntios 13. Nós vamos levantar a mão e vamos receber essa bênção. Tanto aqui e online. Nós temos muitas pessoas fiéis online. Muitos parceiros fiéis online.
Eles estão aqui todo domingo, toda quarta-feira. Mais de 1000. Então eu quero que você receba isso. Coloque sua mão para o alto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa essa graça repousar sobre você essa noite. Número 2. O amor de Deus esteja sobre você em cada situação que você esteja lidando. Você tem a graça e o amor. E a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos. Amém. Você medite nesse versículo, essas 3 coisas, essa comunhão com o Espírito Santo. Na minha meditação, eu descobri que é o poder. O Espírito Santo, à medida que ele se comunica com você, o poder, ele te dá o poder para lidar com qualquer situação. Então você está liberado online, você está liberado aqui. Deus abençoe vocês.